Por muitos anos, Doctor Who se destacou como um grande sucesso na televisão, devido às suas intenções fantasiosas e meio a aventuras inimagináveis que afloram a imaginação de seu público, em um escapismo que os leva a conhecer novos planetas, novas espécies, sociedades diferentes, monstros. Cada episódio novo da série é comparado a uma caixinha de surpresa. Qual será o planeta que vamos conhecer hoje? A próxima espécie alienígena que vamos nos deparar? Ou vamos voltar ao nosso próprio passado para aprendermos um pouco mais de um acontecimento histórico específico? Conforme os anos se passaram, os produtores e escritores acabaram caindo em um comodismo, se agarrando a moldes repetitivos de roteiros. Isso é uma etapa natural que ocorre com toda a série de TV que permanece por muitos anos no ar. Mas, em meio a isso, sempre temos alguns escritores ousados que tendem a arriscar, fugindo do que é considerado uma aventura padrão de Doctor Who. Essas poucas histórias consideradas fora da curva costumam dividir as opiniões dos fãs. Sabe aquela famosa frase, ou você ama ou você detesta? E um desses pequenos casos se encontra na última temporada da série clássica. Esse é um caso que até os dias de hoje intrigou muitos seus fãs, sendo intitulado como indecifrável, um complexo quebra-cabeça idealizado por Mark Platt. No vídeo de hoje vamos falar e desvendar o enigmático Ghostlight. Curiosamente, Ghostlight não existiria. A ideia inicial do editor de script Andrew Cartmel e do escritor Mark Platt era elaborar uma história que trouxesse detalhes e revelações mais profundas de Gallifrey e do protagonista, o Doutor, e se chamaria Long Baron. Esse enredo seria responsável por revelar a origem dos Senhores do Tempo. Ao tomar conhecimento, o showrunner da época, John Nathan Turner, barrou de imediato essa ideia. Segundo ele, ainda era cedo demais e seria algo muito delicado e ousado a se fazer com uma série de tão grande peso. Mais tarde, essa ideia foi aplicada e lançada como o último livro da Virgin. Com isso, Mark Platt reformulou sua história, que segundo Andrew Cartmel ao documentário Light in Dark Places, quando o roteiro original de Ghostlight foi entregue aos envolvidos da produção, todos ficaram de queixo caído. Infelizmente, por questões de planejamento da programação da BBC, muito do roteiro original foi cortado. Algo esperado a contar 4 partes foi comprimido em 3 partes. Andrew e Mark alegam que esse é o principal problema que fez e faz o público não entender o enredo. Falando em não entender, deixa eu te falar que você, sim, você, que até hoje não entendeu o que acontece em Ghostlight, não está sozinho nessa. Isso porque os atores e atrizes declararam ao documentário Light in Dark Places, já citado aqui anteriormente, que nenhum deles tinha a mínima ideia do que se tratava o roteiro de Ghostlight. Muitas das vezes, Cartmel ligava para Mark Platt durante as gravações para tirar dúvidas de vários trechos específicos que ninguém estava entendendo. Durante o processo de reformulação, Mark Platt manteve a sua ideia de ambientar sua história em uma casa misteriosa, apenas mudando sua localização. Em Long Baron estava planejado para ser a casa da infância do Doutor em Gallifrey. Agora seria no planeta Terra, no século XIX, colocando Ace como o centro da história. Nesse caso, não era a casa da infância da Companion, mas sim um lugar com o qual ela tinha uma profunda conexão pessoal, tendo visitada em sua adolescência. Conhecida como Gabriel Chase, a casa fazia Ace se sentir com um medo indescritível, a ponto até mesmo de enervá-la e decidir incendiá-la. É aqui que entra o Doutor. Seu maior erro foi contar a ele sua experiência traumática na adolescência, despertando assim sua curiosidade. E sem contar a Ace, o Doutor direciona a TARDIS para a misteriosa casa em Perivale, no século XIX, à procura de entender o que realmente assustava a Ace, para que assim então ela possa enfrentar o seu medo de infância. Chegou a hora de montarmos esse quebra-cabeça arquitetado por Mark Platt. Antes de juntarmos todas essas peças, vamos falar de cada uma delas separadamente. Light, ou Luz, era uma entidade alienígena responsável por catalogar toda a vida do universo e também líder da tripulação da nave, aquela que vemos no arco. Seus 2 tripulantes são Josiah Smith e Control, o Controle.
Milhares de anos atrás dos eventos de Ghostlight, essa nave alienígena veio fazer uma expedição à Terra para catalogar toda a vida existente do planeta. Depois de completar sua missão, catalogando tudo, coletando amostras, incluindo capturar Nimrod, o mordomo Neandertal, a nave e sua tripulação entraram em uma espécie de hibernação após o término da catalogação. Todos exceto Survey, que continuou a evoluir até chegar na forma humana e depois veio mudar o seu nome para Josiah. Foi ele quem tomou posse da casa do Sr. George, o verdadeiro dono da casa. Josiah Samuel Smith é o agente de pesquisa de Light, ou a Luz, que foi designado a coletar detalhes, informações sobre os seres vivos da Terra. Também devia se tornar um exemplo de forma de vida do planeta, assim tomando forma do ser vivo mais dominante ou considerado mais elevado do planeta, para dissimular informações mais detalhadas da tal espécie. Nesse caso, o ser humano, como vemos no arco. Josiah planejava se aproximar da Rainha Vitória para assassiná-la. Assim então, assumir o controle do Império Britânico com o objetivo de torná-lo um lugar melhor, por meio de seus experimentos com as espécies. As cascas são os resquícios que Josiah deixou para trás, depois de evoluir várias vezes desde que chegou à Terra, em suas tentativas de se tornar um ser humano vitoriano. É como se fossem cascas de répteis ou de insetos. Conforme ele foi passando pelos estágios de sua regeneração, foi as deixando para trás. O real motivo das cascas de Josiah serem vivas foi um pedido do John Nathan Turner para que a história não deixasse de ter os monstros convencionais, como toda a tradicional história de Doctor Who costuma ter. Então, essas cascas que atacam Ace são os restos mortais de Josiah Smith. Fan Cooper é um explorador / caçador renomado do Império Britânico, que foi atraído e capturado para dentro da casa por Josiah Smith, para utilizar a associação de Fan Cooper como um meio de acesso à Rainha Victoria. O explorador acaba por enlouquecer por conta de uma lavagem cerebral, e também dos fenômenos sobrenaturais que presenciou dentro da casa, a ponto de esquecer até mesmo quem ele é. O reverendo Ernest Matthews é uma figura que representa uma oposição à teoria da evolução e aos experimentos de Josiah Smith. Pode-se considerar uma crítica por parte do escritor a pensamentos conservadores relacionados ao tradicionalismo. O Controle também é uma tripulante da nave de Light, da Luz, responsável pelo controle da nave, e apenas permanecia a bordo. Ela enlouquece por permanecer muito tempo à deriva e falta de utilidade. Mais à frente, ela escapa e começa a evoluir e se tornar uma dama vitoriana. O Doutor ajuda a Control, o Controle, a libertar a criatura presa no porão. No caso, é o Light, a Luz. A Sra. Pritchard era a esposa do verdadeiro dono da casa, o Sr. George Pritchard. Josiah hipnotizou sua esposa e sua filha, Gwendoline, fazendo-a matar o seu próprio pai. O resultado da hipnose fez com que as memórias de ambas de George fossem esquecidas, assim então, recebendo ordens e acreditando em Josiah, que dizia que seu pai tinha ido para Java, uma ilha no sul asiático. O inspetor Alfred Mackenzie é apenas um policial que já vinha investigando o desaparecimento de George, o verdadeiro dono da casa. De acordo com Cartmel, o inspetor é um personagem que representa o público, totalmente perdido, não sabe o que está acontecendo e não entende nenhuma das explicações. Agora teremos uma explicação geral do que acontece em Ghostlight, seguindo a ordem dos acontecimentos, unindo todas as peças. Já aviso que algumas explicações serão repetidas propositalmente. A história de Ghostlight, na verdade, começa há milhares de anos dos acontecimentos do arco. Uma expedição alienígena veio à Terra por meio de uma nave para catalogar todas as suas formas de vida do planeta. A nave possuía 3 integrantes. Eram lideradas por uma entidade alienígena chamada Light, ou Luz. Josiah, um agente de pesquisa, e Control, ou Controle, que o próprio nome já diz, era quem guiava a nave. Após o término da catalogação, a nave e sua tripulação entraram em uma espécie de hibernação, todos exceto Survey. Ele continuou a evoluir até chegar na forma humana, e depois vem a mudar o seu nome para Josiah Smith. Foi ele também que tomou posse da casa do Sr. George, o verdadeiro dono da casa Gabriel Chase, hipnotizando sua esposa, a Sra. Pritchard, e sua filha, Gwendoline, e manteve a nave alienígena à deriva no porão. Com a hipnose, as duas tiveram suas memórias de George apagadas, e foram submetidas a obedecer Josiah.
Uma das ordens foi mandar Gwendoline matar o seu próprio pai. Lembrando que isso tudo ocorreu no ano de 1881. Josiah Smith tem todo um plano para assassinar a Rainha Victoria e assumir o controle do Império Britânico, com o objetivo de torná-lo um lugar melhor, por meio de seus experimentos com as espécies. Para fazer isso, ele atrai e captura Fen Cooper, o explorador/caçador mais conceituado do Império Britânico, para usá-lo como meio de acesso à rainha. Josiah faz uma lavagem cerebral e aprisiona Fen Cooper, a ponto do explorador esquecer até mesmo quem ele é. 3 anos depois, em 1883, o Dr. pousa à TARDIS para a casa que Ace possui um trauma desde sua infância, com a esperança de descobrir o real motivo de seu medo. Depois de se envolverem com alguns dos personagens e tomarem conhecimento do cenário, Light, a luz, e Control, o controle, despertam da hibernação. Light fica chocado com as inúmeras mudanças evolutivas que ocorreram no planeta Terra enquanto estava adormecido. Com isso, decide interromper a evolução, querendo destruir toda a matéria viva. A essa altura, Fen Cooper recuperou seus sentidos, e o Control, quando solto, procurou evoluir para uma dama vitoriana. Os dois formam uma aliança contra Josiah Smith e o devolvem ao seu estado original, mantendo-o como prisioneiro a bordo da nave. Light, a luz, por sua vez, é persuadido pelo Doutor de que seus planos são inúteis, e isso faz com que o cérebro de Light sobrecarregue e se dissipe por toda a casa, criando a presença sinistra que Ace sentiu quando era criança. Ou seja, algo alienígena. Mas do que se trata isso tudo? Ghostlight é uma história sobre mudança e evolução, e como esses fatores são inevitáveis e impossíveis de impedi-los no nosso mundo. Mudanças que também são necessárias e relacionadas à evolução, que se resulta em um amadurecimento. Light, a luz, por exemplo, está condenada por sua própria falta de vontade de mudar. Ele não aceita o inevitável, assim, é torturado pelo próprio, no caso, o inevitável. Por outro lado, Nimrod e Control, o controle, triunfam por meio de sua vontade de evoluir e se adaptar às circunstâncias. E isso tudo é apontado diretamente para Ace. O Doutor mostra a ela que é necessário mudar, é necessário evoluir, amadurecer, vencer os seus traumas e seus medos, enfrentando-os de frente. E se cegar ou lutar contra isso, é não aceitar o inevitável. O plano de Josiah era interromper o declínio do Império Britânico. Planejava fazer isso assassinando a Rainha Victoria. Mas ele não quer destruir a ordem social. Em vez disso, Josiah procura preservar o próprio Império, pois ele interromperia o progresso, a democracia e o avanço. Cartmel admite que faltou passar ao público um contexto do que antecede esses eventos, e mais tempo para se aprofundar nos seus personagens. Mas muita coisa do roteiro original teve que ser reduzida e comprimida. É verdade também que essa era a intenção do escritor Mark Platt. Ele acreditava fortemente que seus espectadores não deveriam receber tudo de bandeja. Queria desafiar as pessoas e as fizesse pensar. Algo que ocorreu com o próprio cast. Felizmente, o Blu-ray da 26ª temporada possui uma versão estendida do arco com a adição de 3 minutos a mais para cada parte, trazendo um pouco mais do que foi cortado. Bom, minha experiência com essa versão foi bem melhor. Clareou um pouco mais as coisas. Recomendo também que assistam o documentário de Ghostlight chamado Light in Darkened Places, que já foi citado aqui no vídeo anteriormente. Mas agora eu quero saber de você. As coisas de Ghostlight ficaram mais claras pra você agora? O que você acha de Ghostlight? Olha, depois de todo esse estudo aprofundado que tive, sendo bem sincero, eu acho que esse arco é quase que uma obra-prima. Bom, mas é isso. Se você gostou, deixe o seu like, comente no vídeo e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.